quero hoje à noite ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Eu coloquei o texto aqui, espero que dê para ler. Dá, né? Para conversarmos sobre afeto, que é o nosso tema desse mês, uma pastoral do afeto. Então nós estamos lendo juntos Lucas 13, do 10 ao 17. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Havia ali uma mulher tão encurvada pela artrite que não podia sequer olhar para cima. Ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. E Jesus disse a ela: "Mulher, você está livre." Impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glória a Deus. Furioso por ver Jesus curar num sábado, o líder da sinagoga disse à congregação: 6 dias foram estabelecidos como dias de trabalho. Venham num desses dias para ser curados, mas não no sábado, o 7º dia. E Jesus reagiu: "Chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia. Então, onde está o erro de libertar hoje esta filha de Abraão, amarrada por Satanás há 18 anos?" Com essa resposta, seus críticos ficaram envergonhados e perdidos, mas o povo era só alegria e não parava de comemorar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude hoje à noite, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa alma, nos ajudando a identificar possíveis questões que estejam causando dor, tristeza, sofrimento dentro de nós, e que através dessa história tão distante de nós, da realidade, tão distante no tempo, ela encontre uma conexão incrível e transformadora com a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Existem várias maneiras para afetarmos uma pessoa. Porque o que é afeto? Afeto é a disposição de alguém para com alguém ou para alguma coisa, seja positiva ou negativa. O afeto é um agente modificador de comportamento. Eu, com o meu afeto, eu posso afetar você e mudar a sua maneira de pensar. Eu posso afetar você de uma maneira positiva hoje à noite. Aliás, é o que eu espero, afetar você de uma maneira positiva. Mas eu também posso afetar você e você pode me afetar de uma maneira negativa, dolorida. O afeto por si só não é bom. Que nós temos na palavra afeto sempre já algo bonito, algo doce, algo leve. Não, uma pessoa faz uma poesia, o Joel escreve uma música, uma poesia, como muitas dessas que nós cantamos hoje à noite, e nós somos afetados por ela. Mexe com o nosso coração, mexe com a nossa espiritualidade, mexe com a nossa maneira de viver. E uma pessoa pode fazer uma piada extremamente preconceituosa e isso me afetar. Terrivelmente. Eu fui afetado pela piada que lidou, que brincou com alguma coisa que eu não gosto. Então nós afetamos as pessoas. E só isso já era assunto para a gente conversar por alguns minutos. Com as minhas falas, eu afeto alguém. E com os meus silêncios também. Porque às vezes a pessoa está esperando exatamente que eu diga alguma coisa e o meu silêncio afetou aquela pessoa de alguma maneira, talvez frustrante. Ele não disse. A frase que eu estava querendo não foi dita. Ou a frase que eu não queria foi dita. Me afetou, mexeu com as minhas ideias, feriu o meu coração. E nós temos falado aqui de uma pastoral do afeto. Ou seja, é afetar de uma maneira que o nosso coração seja cuidado. É o afeto que anima, é o afeto que incentiva, é o afeto que cura e coloca a nossa vida em outro patamar e de outra maneira, de um outro nível. Porque nós somos todos seres afetivos, somos seres emocionais, todos nós. A pessoa mais durona aqui hoje à noite
tem um conjunto emocional extremamente complexo. Ela é afetada, por mais que a gente não perceba. E ela, talvez, com esse jeito duro, afeta muito as pessoas que estão perto dela. Então nós precisamos sim pensar nas coisas que nos afetam, assim como precisamos pensar muito como é que nós afetamos as pessoas. Qual é a marca que eu deixo nas pessoas? Quando eu passo e vou, qual é o rastro que eu deixo? Essa é uma outra maneira de você pensar no afeto. Então nós temos um texto que Jesus realiza uma cura. E ele é acusado, porque a cura é um trabalho. O curandeirismo é um trabalho. E Jesus faz isso num sábado. Liberta uma mulher que, como você viu, está há 18 anos vivendo um inferno físico, sentimental e espiritual, uma vida encurvada. Uma pessoa que não consegue levantar a cabeça e enxergar as possibilidades da vida. Por que ela está assim? Porque ela foi terrivelmente afetada por alguma coisa. Ela foi, talvez, bombardeada com uma série de coisas que a afetaram de maneira tal que ela se encurvou. Pegue isso como uma figura de linguagem e pense quantas vezes que a vida já não te afetou de uma maneira tão pesada que você se sentiu encurvado ou encurvada, sem conseguir levantar a cabeça. É aquele dia que você abre os olhos e não quer levantar da cama. É aquele dia que acaba o trabalho e você não quer voltar para casa. É aquele dia que você não quer olhar no olho, na cara do teu marido ou da tua esposa, do teu amigo, do teu namorado. Porque coisas, palavras, eventos, situações me afetaram de maneira tal que me tiraram a perspectiva, me tiraram o horizonte. Quer dizer, eu não consigo olhar lá na frente, eu não tenho perspectiva, eu não tenho horizonte. Eu olho para o chão. E tudo que eu tenho é isso aqui. O meu mundo se resume a isso aqui, que está aqui em volta de mim. Ou seja, uma mulher que foi afetada, talvez, pelas durezas, pelas crueldades, pela face dura e pesada que por vezes a vida nos apresenta. Então, tendo isso em vista, nós temos o quê? Nós temos uma mulher encurvada, afetada por coisas doloridas da vida. Nós temos um Jesus que cura. Nós temos pessoas que condenam a cura. E nós temos pessoas que celebram a cura. Então eu pergunto para você, como gosto de fazer perguntas, você que me acompanha sabe disso. A sua espiritualidade gera quais afetos? Tendo em vista que os nossos afetos podem ser bons e ruins, podem gerar coisas boas e podem encurvar tanto os outros, como a minha espiritualidade pode encurvar a mim mesmo. Eu te pergunto, a sua espiritualidade, o seu conjunto de ideias, ele gera o que em você? E aí você pode dizer, não, eu não sou cristão, eu estou aqui hoje porque vim com minha namorada, com meu namorado, com meu marido. Não importa. Aquilo que você pensa sobre a vida gera o quê? A maneira como você se organiza no mundo em que você vive gera que tipo de afeto? Gera que tipo de pessoas? Gera que tipo de lembrança? Qual é teu rastro? Porque o que nós temos de mais precioso na vida? A vida. Estamos vivos. Esse é o nosso maior presente. E porque a vida, e porque estamos vivos, e porque a vida é especial, nós temos que fazer com que a nossa espiritualidade, ela gere os afetos que produzem ânimo, que produzem cuidado. Os afetos que geram esperança no coração das pessoas. Aquela pessoa não tem leveza, que a minha fala liberte ela para uma vida muito mais fácil. Aquela pessoa se sente algemada, que a minha espiritualidade seja como um alicate que quebra as algemas e que liberta aquela pessoa. Eu quero afetar ela de modo que essas algemas caiam no chão. Aquela pessoa se sente ferida, ela foi ferida por circunstâncias da vida, pois que a minha espiritualidade seja como um bálsamo curador no coração dela. Eu quero afetar a ferida dela, para que essa ferida cicatrize.
para que pare de sangrar e que ela continue inteira, vivendo a vida e tudo aquilo que a vida pode oferecer. A questão é que por vezes a gente confunde a nossa espiritualidade com a nossa religiosidade. A gente confunde um conjunto de regras que nos foi dado como padrão para viver com a espiritualidade proposta por Jesus, que tem a ver com as respostas que eu dou para as perguntas que a vida me faz e a maneira como eu trato o outro. Porque a proposta de Jesus é uma proposta de afetar os outros de uma maneira leve, doce e produtora de vida. Isso fica bem claro no Sermão do Monte, quando Jesus propõe que nós conectemos o nosso coração com as outras pessoas e que ao fazer isso, nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Eu afeto o mundo em que eu estou como? Dando sabor para aquilo que não tem sabor. Eu sou como que uma luz, pode ser fraquinha, pode ser a chama muito pequena. Mas quando há muita escuridão, qualquer chama serve. Quando acaba a luz, qualquer vela te acalma. Porque no meio de tanta escuridão, você não precisa se preocupar em ser um canhão, um holofote. Não, mas afete a escuridão das pessoas. Essa é a proposta de Jesus no Sermão do Monte. Mas eu preciso tomar cuidado para não confundir a minha espiritualidade com um conjunto de regras, e às vezes um conjunto de regras que foi criado, que foi pensado, que foi construído com o desejo de não afetar as pessoas para viver, mas colocar as pessoas dentro de gaiolas para que elas vivam presas e obedecendo às regras de quem está no topo da pirâmide. Então não pode ter doutrina, não pode ter regra? Pode, aliás, tem que ter. Desde que as doutrinas e as regras sejam as molas que impulsionam você a Deus, e ao te impulsionar a Deus, você vai viver a tua vida com o teu coração cheio de Deus. O problema é quando regra e doutrina viram o foco principal, elas passam a ser Deus. Não, nosso foco é Deus. O que a minha doutrina, a minha espiritualidade, o meu conjunto de regras tem que fazer? Ser como uma mola propulsora que me lança em direção a Deus. E ao me lançar em direção a Deus, eu tenho uma consciência de vida tão incrível. Eu tenho uma lucidez com a vida tão bonita, que eu me conecto com as pessoas e por onde eu passo, eu vou afetando de uma maneira bonita, eu vou afetando de uma maneira positiva. Por que eu estou falando isso? Porque acredito que haja aqui hoje à noite pessoas que vêm de lugares religiosos que adoeceram o teu coração. Está vendo como às vezes a gente é afetado de uma maneira ruim? Você vem de espaços que te oprimiram e você não consegue hoje fazer tua vida caminhar porque tem uma teologia, tem uma ideia, tem uma culpa, tem alguma coisa travando o teu coração e você de alguma maneira se sente como essa mulher se encurvando. E eu não consigo ter horizonte, por quê? Porque me afetaram de maneira tal que eu não consigo enxergar mais um caminho de leveza, um caminho de liberdade, um caminho de afeto pastoral, de cuidado. Porque o que eu consigo enxergar quando eu estou encurvado é isso aqui. Todo horizonte se encerra para pessoas assim. E esse texto é mais um texto em que a espiritualidade plástica fica totalmente confrontada com a proposta de Jesus. Que eu digo sempre que Jesus pegou leve com gente que errou, com gente que pecou, pegou leve com prostituta, pegou leve com ladrão, mas Jesus pegou pesado com gente hipócrita. Com gente hipócrita, foram as pessoas que Jesus mais pegou pesado. Foi o que ele falou para esses religiosos. Porque você viu a raiva deles? Qual é a raiva deles? Uma mulher que é curada. Por quê? Porque ela é curada no sábado. E para eles, um dia é mais importante que uma pessoa. Uma regra é mais relevante do que sarar, do que curar uma pessoa que está há 18 anos encurvada pela vida. Quando Jesus cura,
O povo sai, que o povo também, que a maioria grita, né? Um grita, todo mundo começa a gritar. É só festa na rua. Mas os líderes, os hipócritas, não. Ou seja, existem dois afetos na cena. Tem gente que afeta com amor e tem gente que afeta com ódio. É mais uma vez a ambiguidade da vida diante de nós e eu escolhendo como é que eu vou afetar você. E acredite, essa escolha é sua. A maneira como eu afeto as pessoas é uma decisão minha. E eles se enchem de raiva e Jesus olha para eles e diz: chega. Chega. Chega de enganar o pessoal. Porque todo sábado vocês vão lá trabalhar na fazenda de vocês. Vocês pegam o gado, tiram o gado, levam o gado para comer, para pastar. Vocês pegam os cabritinhos, levam os cabritinhos para pastar. Todo sábado vocês fazem isso é trabalho. E qual é o problema de eu hoje libertar essa mulher que está há tanto tempo presa? Por que vocês querem continuar afetando as pessoas com ódio? E por que esse levante tão grande contra Jesus que está querendo afetar aquela mulher com amor? A religiosidade deles impede que o amor venha à tona. A religiosidade deles impede que o afeto de Jesus quebre todos os outros afetos cruéis que a vida colocou no coração daquela mulher. Ou seja, a vida oprimiu, e vem a religião e faz o quê? Oprime mais um pouquinho. Peraí, você não está tão encurvado não, dá para a gente encurvar mais. É gente que cometeu o erro grande, que fez alguma bobagem muito grande, e ela vai lidar com a consequência disso. Fique tranquila, já que você está querendo justiça, porque toda bobagem tem um preço. Não, mas agora leva ele lá na frente da igreja para a gente dar uma humilhada nele. Isso, encurva mais um pouquinho. Agora deixa 6 meses sem tomar ceia, porque o pessoal acha que ficar sem tomar ceia resolve. A ceia é a inversão da Novalgina, entendeu? Toma Novalgina que sara. Então, toma ceia, pronto, vamos deixar ele doente agora, porque ficar 6 meses sem tomar ceia. Pô, se isso resolvesse o problema das pessoas e gerasse consciência, a gente cancelava a ceia durante um ano, estava todo mundo curado aqui. Estava todo mundo com os padrões morais resolvidos. Não é isso que cura um coração ferido, não é isso que levanta uma pessoa que está arqueada pelas dores da vida. Não é, definitivamente não é. Ou seja, qual é a espiritualidade de Jesus? A que afeta levantando a cabeça das pessoas. A espiritualidade de Jesus é a maior pastoral de todas, que é aquela que diz para essa mulher e para todas as outras, e para todos os outros encontros: levanta e anda. Abra os olhos e veja. Fique limpo. São as curas de Jesus. São as frases que Jesus diz para as pessoas. Ou seja, levanta a cabeça. Aumente o leque das suas opções. Tenha um horizonte de possibilidades. Para de ficar se condenando por aquilo que foi. Porque aí é a culpa que está afetando. Aí é a pastoral do medo que existe. Existe muito. E Jesus vem para colocar todo o medo no chão, a culpa no chão, e olhar para ela e libertar e dizer: não, você pode levantar a cabeça. E isso é uma dura cura. Eu acho que as curas de Jesus são todas cheias de responsabilidade. Por quê? Porque agora você vai levantar a cabeça. E você vai ter a responsabilidade de criar outras possibilidades. Então é uma pastoral que traz cura? Traz. E traz junto com a cura responsabilidade. Nenhuma cura de Jesus é um oba-oba sem critério. Todas as curas são com a intenção de abrir horizontes e possibilidades na vida. Mas qual que é a crise dos caras? É porque é no sábado. E aí pode curar no sábado? E aí que Jesus diz: para com essa hipocrisia. Para de ficar condenando nos outros o que você pratica no secreto. Para de ficar falando para os outros que eles não podem fazer aquilo que você faz em casa.
porque essa é uma maneira cruel de afetar as pessoas e você não percebe que você está se afetando negativamente. E nós podemos fazer no sábado? Devemos, porque Jesus é o nosso sábado. Em Jesus o sábado deixou de ser um dia e passou a ser uma pessoa. Nós lançamos a nossa vida em Jesus e descansamos. E quando Jesus se apresenta como descanso para todos nós, Ele não está falando de pessoas fisicamente abatidas, mas Ele está falando de pessoas emocionalmente e espiritualmente roubadas e abusadas. Pessoas que a própria religião afetou de uma maneira que tirou delas a possibilidade de viver. Jesus é quem? Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Nos lançamos nele, e quando nos lançamos nele, somos afetados com amor, com libertação, com paz, com leveza, com esperança, com confronto, com conflito, com responsabilidade, seja qual for aquilo que está me encurvando. Quando eu tenho um encontro com Ele, quando eu lanço a minha vida nele, esse horizonte novo desponta para mim e eu posso então viver algo novo. Ou seja, o que a tua espiritualidade gera nos outros e o que ela gera em você. Como é que você se trata e como é que você trata o mundo que te rodeia? Tendo em vista que o cristianismo não é uma caminhada solitária, mas ela é coletiva. Qual é a tua marca? Como é que você afeta os teus filhos? Como é que as tuas palavras afetam as pessoas que trabalham com você? Ou seja, mais uma vez a responsabilidade de olharmos para dentro da nossa vida e termos a consciência de que eu posso fazer coisas lindas e que eu posso fazer coisas horríveis. E a religião pode autenticar as duas posturas. Segundo, sensibilize então o seu coração para os afetos bons. Eu escutei muitas vezes quando era criança a história de que eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou contar para vocês pelo preço que eu paguei, tá? Trouxeram um índio para a cidade grande, levaram um índio lá para a Avenida Paulista. E a Avenida Paulista passando moto, táxi, avião, helicóptero, aquele barulho de São Paulo, o índio olhando tudo aquilo, andando pela Avenida Paulista, de repente ele falou para quem estava com ele, eu estou escutando um grilo. Ela falou, pô, um grilo, velho, na Avenida Paulista? Ele falou, estou escutando um grilo. E estou escutando um grilo, e estou escutando um grilo. Ela falou, meu, aqui não tem grilo não, cara. Os grilos abandonaram São Paulo há milhões de anos já, eles não conseguem viver aqui. Não, eu estou escutando um grilo, estou escutando um grilo. Eles foram andando, ele mexeu no jardinzinho, mexeu quando ele viu lá o diacho do grilo lá no meio da grama. Aí ele falou, como é que você ouviu? Ele falou, eu ouvi porque a gente escuta aquilo que o nosso ouvido está condicionado a escutar. Eu não estou acostumado a ouvir avião, helicóptero, estou acostumado a ouvir grilo. Onde eu estiver eu vou escutar. É choro de criança, pode ter 30 chorando. A mãe sabe se o dela está chorando ou não. É uma coisa de doido, mas as mães conseguem. Pai não sei se consegue não, mas mãe consegue. Esse choro vai ser meu. Até de trigêmeos dá para saber qual é qual, né? Porque eu escuto aquilo que eu estou condicionado a escutar. Ou seja, vamos treinar o nosso coração para ouvir coisas boas. Vamos viver a nossa vida olhando para aquilo que é bonito, sem negar aquilo que é feio, sem negar aquilo que é pesado, porque isso é uma irresponsabilidade. Nunca é demais dizer, ninguém vai viver aqui feliz para sempre, porque a felicidade acaba. Você não vai viver rindo de tudo, porque o Frejá já falou que quem ri de tudo é louco, é desespero rir de tudo. Eu estou dizendo para você o seguinte, sempre na nossa vida, eu vou ter vozes que condenam e eu terei vozes que me convidam. Qual que você vai aumentar o volume? Sempre vai haver uma espiritualidade chamando você para levantar e andar e assumir a responsabilidade, e vai sempre haver uma espiritualidade, um pacote religioso que vai dizer, você? Não. Você não.
Você não tem mais condições porque você já gastou a tua cota de malandragem na vida. Sempre terão vozes. E a questão é, qual que eu vou condicionar, qual que eu vou dar valor, qual que eu vou dar voz. E isso pode mudar muito a história da minha vida. Porque talvez você chegou aqui hoje à noite com um afeto a algo que te afetou da tua infância. Frases familiares, corriqueiras, uma lógica familiar de não acreditar em você, de falar coisas horríveis e talvez pesadas, literalmente pesadas para você. E esse é um volume que está totalmente lá, está no volume 10, você ouvindo que você não pode. E isso vai te encurvando, que você é feia, que você é incompetente, que você não presta para nada, que você não devia ter nascido, que você é um acidente ginecológico, você é o fruto de uma transe irresponsável, que você é um aborto que deu errado. Frases que acontecem na história das pessoas. E isso vai encurvando, e isso vai encurvando, e isso vai encurvando, e chega uma hora que a gente não tem mais esperança para viver. A gente não tem mais possibilidades para viver o dia seguinte. Essas vozes, elas existem, infelizmente elas existem. Existem pessoas maldosas no mundo, sem coração, cruéis, que soltam flechas com a ponta envenenada o dia inteiro. Mas há também a voz de Jesus, que quando ele diz para aquela mulher, você está livre, a minha fé me convida a crer que essa frase ela atravessou a história para continuar dizendo para você, você também está livre disso aí que você escutou a vida inteira. Porque essa história, o que nós temos que fazer com ela? Atualizar ela na nossa história. Eu tenho que pegar essa história, eu me vejo nessa mulher encurvada, me vejo muitas vezes. Então eu também tenho que ouvir o que ela escutou de Jesus. Você está livre. Para de ficar se arrastando. Para de ficar levando a vida nesse peso de palavras e coisas que não são tuas. Larga isso. Deixa esse peso na mão de quem falou. Deixa essa dor na mão de quem gerou a dor. E construa a tua vida com outras ideias, em outro caminho, porque quem levanta a cabeça enxerga outros horizontes. Essa é a pastoral de Jesus. Libertar e mostrar outros caminhos. Nos afetar de modo que a gente fique morrendo, paradoxalmente, morrendo de vontade de viver. Ou seja, nós vamos passar a vida, quer seja na religião ou não, escutando coisas horrorosas e coisas muito bonitas ao nosso respeito. E repito, eu não estou propondo que você viva na Disneylândia, não. Mas que você escute algo além daquilo que você está acostumado a escutar. Porque quando o ouvido está condicionado com um grilo, você pode colocar um trator do teu lado que a gente vai escutar o grilo. Escuta, tem outros sons na vida. Tem mais que grilos, tem outras coisas para você escutar. Então não acredite que aquilo que você falou até hoje é verdade e é só isso. Não. A gramática é vasta, as frases são muitas. Acredite que existam outras coisas para você colocar no teu coração. E encerro convidando você a pensar que a sua história ela pode ser transformada pelo afeto pastoral de Jesus. Que o seu momento não precisa definir a sua vida. Porque eu não acredito que a vida de ninguém aqui hoje à noite está decidida, fechada, porque eu não acredito em destino. E nem que Deus tenha um plano para cada criatura. Eu acredito na possibilidade do novo. Se existe a possibilidade do novo, é porque as coisas ainda não estão decididas. Se a Bíblia me chama a uma série de posturas, é porque o dia de amanhã é uma construção. Senão não faria sentido a Bíblia me chamar a tomar decisões e posturas. Se a Bíblia me dá dicas e às vezes mandamentos dos quais eu tenho que seguir, se eu não seguir eu vou me dar mal, é porque a vida pode mudar. É porque histórias podem ser revertidas. Porque existe uma religião que diz que essa mulher está assim há 18 anos e
que ela fique assim e que ela se vire com seus próprios problemas. E Jesus olha para ela e diz: não, hoje é o dia da mudança. Ou seja, olha quantos afetos pastorais que a gente tem em uma história de Jesus. E Jesus termina essa história afetando essa mulher com novidade de vida. Há 18 anos é assim, pois agora não precisa mais ser. O dia de amanhã não precisa ser uma repetição chata desse teu passado pesado que você está carregando há 18 anos. O que deixou essa mulher assim, nós não sabemos. Quais são essas opressões? E opressões, pense em tudo aquilo que pode te oprimir, te deixar com medo e te encurvar na vida. Quais foram? Nós não sabemos. O que nós sabemos? Que Jesus tem uma pastoral de libertação, de leveza e de responsabilidade, que quer colocar no nosso coração a possibilidade de que o dia de amanhã ele pode ser diferente. O que eu preciso escutar? Que eu sou livre. A dura tarefa de ser livre. A dura e bonita e intensa responsabilidade de viver uma vida com liberdade. Ou seja, a pastoral de Jesus liberta essa mulher do quê? Dela mesma. Porque ela se tornou uma escrava de si. Tão encurvada, tão fechada, que não há mais mundo para fora dela. E com um toque, com uma palavra, com uma cena que nós temos só o resumo, Jesus liberta aquela mulher. Fazendo inclusive uma proteção contra uma religião doente, que quer oprimir o oprimido. Fazendo como que um guarda-costas atrás dela, dizendo: pode levantar e andar. Se eles tacarem pedra, as pedras vão bater em mim. Você agora vai levantar e andar. E eu e você temos que viver com isso no coração. A nossa história pode mudar, mas talvez para isso você precise mudar a tua espiritualidade. Fique em pé, eu quero orar com você hoje à noite.